Oi, tudo bem, gente? Boa noite a todos. Meu nome é Thaís e essa vai ser a segunda participação do Ativismo de Sofá nessa virada feminista chamada Precisamos Falar sobre Aborto 24 Horas. Se você quiser acessar a nossa outra transmissão, é só buscar aí na página. Vou me apresentar de novo. Eu sou a Thaís e essa é a segunda transmissão do Ativismo de Sofá para essa virada feminista chamada Precisamos Falar sobre Aborto 24 Horas. Se você quiser assistir o nosso primeiro live, é só procurar aí na página que você vai encontrar. A Kel Campos falou sobre o aborto no cinema. Ela analisou 3 filmes e, através dessa análise, ela possibilitou que a gente pensasse na mulher que aborta, porque como no nosso país o aborto é criminalizado, além de ser um tabu, nós não conhecemos o rosto dessas mulheres, a gente não conhece a história dessas mulheres que decidem abortar, que passaram por um aborto. Usar a ficção para que a gente tenha esse acesso a essa história, mesmo fictícia, mas tão parecida com a história de tantas mulheres reais, é importante porque dá um rosto para essa história. Porque, para pensar, se você não sabe quem é essa mulher que aborta, se você nunca ouviu falar, nunca ouviu uma mulher te contando essa história pessoalmente, porque ela teme contar, ser presa, ser julgada, enfim, é mais fácil você encarar essa mulher, de criar um estereótipo fantasioso a respeito dela, sabe? Então, quando a Kel pega esse tema, a ficção, e usa ela para que a gente conheça a história dessas mulheres, a gente percebe, peraí, a mulher que aborta não é necessariamente uma irresponsável, uma louca. Ela não é uma pessoa monstruosa. Ela não é uma pessoa que odeia bebês e crianças. Ela é uma pessoa que se encontra desesperada porque ela não pode ou não quer seguir com uma gravidez adiante. Porque naquele momento ela não tem a capacidade de gestar uma criança, de criá-la, sabe? Ela não quer gestar. Enfim. O meu tema não é esse, eu só quis comentar sobre ele porque eu achei muito interessante essa abordagem que a Kel fez e indicar para vocês assistirem depois do meu live. O meu tema, na verdade, ele é bem genérico. Eu vou falar sobre o porquê precisamos falar sobre aborto. Eu vou tentar fazer um compilado de argumentos sobre o assunto e, principalmente, tratar a diferença entre a questão pública do privado. Vamos lá? Então, na verdade, o aborto, ele é falado no Brasil hoje. A sociedade brasileira fala do aborto. A gente cresce ouvindo falar dos abortos. Por quê? Só que as pessoas vivem falando sobre o aborto sendo um pecado. Essa é a única abordagem que a gente conhece. A gente conhece a abordagem cristã do aborto. Então, a questão é que a gente precisa ampliar essa discussão, a gente precisa restringi-la ao âmbito público, porque a religião é o seguinte: eu posso ter a minha, outra pessoa pode ter a dele, outra pessoa pode não ter. E isso é uma liberdade que está prevista na nossa Constituição. A liberdade de crença e de não crer, ela é um direito fundamental do brasileiro. E aí, se a gente pega uma crença específica, que é a cristã, e impõe ela através do Estado, o Estado usa essa crença para impedir que a discussão sobre a legislação atual continue, a gente está violando o direito de liberdade de crença de parte da população, que pode ser uma parte pequena,
mas é parte da população, né? E aí a gente precisa pensar nisso, porque as crenças pessoais importam só para o dono delas. Por exemplo, se o aborto fosse legalizado no Brasil hoje, as mulheres poderiam, na hora de decidir seguir ou não com a gestação, pensar nas suas próprias crenças, pensar, nossa, eu acho que é um pecado, eu não quero fazer o aborto porque eu acho que é um pecado, e assim decidir dessa forma. A crença pessoal da pessoa deve ser defendida no sentido de que as pessoas são livres para crer, só que essa crença não pode ser imposta para o restante da população. E esse é um dos problemas que a gente tem na discussão sobre o aborto, porque as pessoas entendem que o aborto é uma discussão que a gente tem que travar se a gente faria ou não faria, entende? Sendo que muitas vezes eu conheço muitas pessoas, eu não sei se eu seria uma delas, que não fariam aborto apesar de defender a legalização do aborto. A questão é que é o seguinte, a gente não sabe se a gente um dia vai pensar nisso. Porque, para e pensa, se a gente pega as estatísticas das mulheres que abortam, a gente encontra a informação de que a maioria delas é religiosa. Então, a gente se depara com uma realidade de que a religião não necessariamente impediu que aquela mulher abortasse, porque a questão não é só essa, sabe? Se a questão não é só essa, nem para a decisão da mulher, a decisão pessoal dela, imagina para definir uma legislação de um país, né? Então, é bem complicado. O aborto, ele tem que ser discutido como uma questão de saúde pública e de direito. A gente precisa falar sobre direitos humanos das mulheres, a gente precisa falar do direito à saúde, a gente precisa falar sobre o direito à autonomia, a gente precisa falar que as mulheres são soberanas de suas próprias escolhas e seu próprio corpo. Então, vamos para o segundo ponto da fala. Eu vou tentar falar os principais argumentos desses dois pontos, a saúde pública e o direito. Bom, a saúde pública, eu acho que todo mundo conhece grande parte da argumentação da pró-legalização que parte desse argumento. 850 mil a 1 milhão de abortos por ano acontecem no Brasil. Eles acontecem na clandestinidade, já que a criminalização existe no nosso país, né? E aí a gente pega outro dado, que é uma a cada 5 mulheres já cometeu aborto durante sua vida reprodutiva. O que faz a gente concluir que a gente com certeza conhece uma dessas mulheres. Ela pode ser nossa irmã, nossa amiga, nossa mãe, nossa avó, nossa tia, nossa prima. Pode ser a balconista, a aeromoça, a motorista de ônibus, pode ser muitas mulheres com que a gente se depara todos os dias, sabe? E o ponto essencial nem é muitas mulheres fazem, porque o aborto é uma realidade, só que é uma realidade que ocasiona na morte de mulheres e em complicações seríssimas de saúde, inclusive até mutilações, porque o aborto, hoje no Brasil, ele é feito de modo inseguro, porque as mulheres precisam buscar a clandestinidade para conseguir efetuar o procedimento. E quando elas vão para a clandestinidade, elas encontram verdadeiros carniceiros, pessoas que não são profissionais de saúde, lugares sem a mínima condição higiênica de fazer uma cirurgia, caso seja o caso. Encontra medicamento vencido, encontra medicamento falso. E no desespero, muitas mulheres chegam até mesmo a utilizar agulhas de tricô para enfiar na vagina e assim tentar conseguir o aborto. E obviamente, tudo isso ocasiona em risco de morrer, não é verdade? E a gente se depara com um número de morte materna enorme. E isso é um problema social seríssimo que a gente precisa trabalhar. E a gente vê que a criminalização não resolve nem
pouco, sabe? Pelo contrário, ela que tá levando as mulheres pra clandestinidade fazer, e elas acabam fazendo esse aborto em condições precárias. E aí o outro ponto dentro desse é o seguinte: só engravida quem quer e o quem mandou abrir as pernas. Então, não é só as pessoas que engravidam, não são necessariamente quem não se protegeu. E mesmo que fosse quem não se protegeu, filho não é punição, né? Mas assim, todos os métodos contraceptivos têm margem de falha. Todos podem falhar. E o que mandou abrir as pernas é um argumento completamente falido, machista, moralista. Porque as mulheres têm direito a ter uma vida sexual, mesmo que não queiram ter a possibilidade de, caso engravidarem, terem que aceitar aquela gravidez e seguir adiante. Porque nem toda mulher quer gestar, nem toda mulher quer criar um filho, né? Então vamos para o argumento jurídico, né? A gente tem que pensar o seguinte: nenhum direito é absoluto. Muita gente acha que o direito à vida está acima dos outros direitos, e não está. Os direitos, eles são horizontais, eles estão previstos e existem todos eles, e a gente vai tentar aplicá-los nas situações reais, né? E a questão do aborto e da mortalidade materna, do direito da escolha, é uma questão real que faz com que a gente se depare com um conflito de direitos. Afinal, o feto, ele tem expectativa de vida. Ninguém pode negar isso. E a mulher tem direito à vida, saúde, privacidade, liberdade, autonomia. A mulher tem todos esses direitos também. Então a gente encontra aqui um conflito. Como que a gente vai resolver isso? E aí surge a ideia de legalizar o aborto até determinado período. Um período que é muito aceito é as 12 primeiras semanas. E por que essa data, esse marco? Bom, não é um consenso científico, é um marco que foi criado com base científica, lógico, para tentar equilibrar esses dois direitos. E por que 12 semanas? Muitos médicos, especialistas, cientistas declaram que nesse período, a partir desse período, o feto é capaz de relacionar. Tipo, se a gestante põe a mão na barriga, ele sabe que a gestante está pondo a mão na barriga, entendeu? E ao mesmo tempo, ele começa a ser capaz de sentir dor. Por isso que limitaria até aí, porque garantiria a dignidade do feto de seguir adiante, não sentir dor, se relacionar e tal, e da gestante, de poder escolher seguir ou não com uma gravidez, porque a gente não tem como negar que obrigar uma mulher a seguir com uma gravidez indesejada é uma tortura psicológica para uma mulher que não quer aquilo de jeito nenhum, que está sofrendo, porque a gente sabe que a gravidez não é uma coisa simples. Muitas vezes tem enjoo, tem a questão até trabalhista, que muitos chefes têm problema com a mulher grávida, vai começar a persegui-la no trabalho, o que é errado, claro. Mas assim, existe uma série de questões da mulher também. E legalizar até a 12ª semana seria uma forma de proteger ambos os direitos, entendeu? Como se fosse equilibrar, compensar, sabe? E aí, o outro ponto que eu queria falar é que existe uma frase muito famosa na militância que eu acho que ela é muito certa, que é: educação sexual para prevenir, contraceptivos para não engravidar, aborto legal e seguro para não morrer. Porque a questão do aborto é a seguinte: ninguém... porque isso é uma coisa que falam sobre nós, mulheres que lutamos pela legalização. As pessoas falam que a gente quer que mulheres abortem, que a gente incentiva isso, e isso é uma mentira. A gente não quer que mulheres passem por isso, porque a gente sabe que pode ser traumático para algumas, que é complicado, que é uma escolha muito complexa. A gente quer garantir
que o mínimo de mulheres possíveis cheguem a engravidar sem querer. E caso elas engravidem, elas têm o direito ao aborto legal e seguro, para não morrer, porque é isso que acontece quando o aborto é criminalizado, né? Então, a gente precisa discutir a legalização do aborto também nesse aspecto, porque a educação sexual, ela é um ponto essencial nesse papo, sabe? Porque ela é falha, o lobby que atua contra a legalização do aborto também atua contra a educação sexual de qualidade, também atua contra a educação de gênero, que poderia ajudar também. E assim, hoje a gente viu uma educação sexual que é uma palhaçada. Geralmente é uma aula durante o ensino médio só, em que pegam uma cenoura e ensinam a colocar camisinha, usando a cenoura, só. Ninguém vai falar direito sobre métodos contraceptivos, ninguém vai falar sobre DSTs, ninguém vai falar de verdade, sem ser daquele jeito sensacionalista, sobre informações sobre como ter uma vida sexual saudável. E tem um ponto que eu acho essencial, que eu acho que pouca gente fala, é que a gente precisa de falar da educação sexual sob a perspectiva de ensinar o consentimento, porque mesmo na discussão do aborto isso influencia. Porque para pensar aqui, a gente vive num país em que existem muitas mulheres em relacionamento abusivo, sabe? E o que acontece é que muitas vezes esse relacionamento abusivo restringe os direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres, porque, por exemplo, além do estupro marital, que muitas vezes é ignorado pela polícia, pelo judiciário, por todo mundo, existe a questão de que, dentro da Lei Maria da Penha, falam de violência sexual e uma das coisas que significam violência sexual dentro da Maria da Penha é o parceiro proibir o uso de anticoncepcional, porque isso acontece. E por isso que é tão importante a gente falar de consentimento, a gente falar sobre machismo também na educação sexual, sabe? Porque se a gente não falar, isso vai continuar sendo uma realidade. E uma realidade que prejudica até mesmo na prevenção de gravidezes indesejadas. O outro ponto que eu teria que falar também, eu não entendi minha letra, mas é que quando a gente afirma que só engravida quem quer, a gente ignora pessoas em vulnerabilidade social que não têm acesso à informação, ao planejamento familiar, à saúde, à educação sexual de qualidade, aos contraceptivos, e a gente precisa falar isso, porque existe até uma pesquisa que mostra que a mortalidade materna e o número de abortos diminuem consideravelmente quando a gente alia duas políticas, a política de educação sexual com a de legalização do aborto. A legalização do aborto em si já mostra que diminui o aborto. Junto com a educação sexual, então, realmente é efetivo para isso. E eu acho completamente ridículo que quem domine essa discussão atualmente no Brasil seja um lobby que é contra os dois e se diz contra o aborto. Porque se a gente quer evitar abortos, a gente tem que falar em legalização do aborto e educação sexual. O outro ponto que eu acho que eu tinha que falar é que, sim, é sobre o evento. É que hoje eu aprendi bastante com diversas mulheres, eu conheci diversas perspectivas que são essenciais nessa discussão, que vão além desses dois argumentos padrões que eu consigo falar, mas eu acho que muitas pessoas conseguem falar. Hoje eu aprendi muito, por exemplo, a respeito sobre a mortalidade materna atingir mais mulheres negras em decorrência do aborto, que elas são elas que buscam o aborto sozinhas. Geralmente as mulheres brancas têm um certo acompanhamento de alguém, de um amigo, de um homem, do parceiro, de uma amiga. A mulher negra geralmente vai sozinha. E isso é um ponto que a gente precisa falar. A gente precisa falar que as mulheres que têm dinheiro podem conseguir o acesso a uma
clínica clandestina não tão perigosa assim, enquanto as clínicas clandestinas realmente muito perigosas e precárias são utilizadas por um grupo muito específico de pessoas. E olha só, as pessoas falam tanto de só engravida quem quer, sendo que parte da população não tem acesso nenhum ao que poderia ajudar a evitar as gravidezes, e depois são as que, esse mesmo grupo é o grupo que tem mais risco de morrer diante da possibilidade de um aborto inseguro. E eu acho que a discussão foi muito bacana, porque o aprendizado foi, nossa, foi muitas informações acontecendo, muita gente legal, muitos textos, muitos vídeos, muita gente comentando a hashtag, foi muito bacana. E é isso, a gente precisa falar do aborto, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar disso com responsabilidade, a gente precisa argumentar e a gente precisa lembrar sempre que as pessoas têm opiniões diversas e que a crença pessoal dela vale para ela, só não pode ser imposta para todos nós. Hoje eu até li um texto muito bacana sobre que tem o título que é Eu sou evangélica e sou a favor da legalização do aborto, em que ela fala isso, basicamente. Ela fala que ela mostra as questões de saúde pública e fala que ela pode ser contra para ela, mas ela não pode fazer com que o Estado age de acordo com o que ela acredita. A discussão não pode ser assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Vi umas carinhas mal-humoradas aparecendo aqui no live, então tô tensa. Então, tchau, gente. Boa noite para todos. E vamos continuar falando sobre esse assunto, porque é essencial, não só no dia de hoje.